Você quer aprender, como todo mundo está dizendo que existe uma guerra espiritual, mas você não sabe o que fazer? Então fique neste vídeo. Já comente aqui: "Eu quero aprender a guerrear. Eu quero aprender a guerrear". E eu quero te mostrar algumas dicas, algumas coisas que eu faço na minha vida. Então já curte o vídeo também, se inscreve no canal para você não ficar de fora de nenhum vídeo. Todos os dias a gente coloca um vídeo para edificar a sua vida espiritual, para te aproximar mais de Deus, para você saber se posicionar como uma filha amada de Deus, né? Crendo em Jesus, recebendo a obra na cruz e vivendo a obra na cruz. Então, eu quero trazer para vocês algumas anotações aqui, tá? Então, hoje vamos aprender como guerrear no mundo espiritual. Quero passar algumas coisas para vocês que eu aprendi. Como cristãos, sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. E a gente tem que estar bem posicionadas para isso. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso, tá? Quero passar algumas coisinhas para você. Então, primeiro ponto, entenda a realidade da guerra espiritual, porque tem muita gente que não acredita, que acha besteira, ir só no culto no domingo. Gente, bora se posicionar e dizer que você crê em Jesus, que você aceita a obra na cruz e dizer: aqui a minha casa serve ao Senhor, a minha casa tem a atmosfera do céu, a minha casa é um pedacinho do céu, a minha casa é ungida, protegida, abençoada, em nome de Jesus. Então, a guerra espiritual é uma realidade na vida de todo cristão, de todo mundo. O inimigo de nossas almas, né, está constantemente tentando nos afastar do propósito de Deus. Até porque o inimigo, ele já perdeu, né? E ele não consegue ser filho. A gente é filho, então ele vai lutar até o final. Ele sabe que já perdeu, então ele vai lutar até o final para levar quantas pessoas ele puder junto, né? Para atrapalhar, distrair, acelerar, colocar confusão na cabeça das pessoas. Então a gente tem que entender isso, tá? Em Efésios 6:12, e eu quero ler para vocês, assim, sobre Efésios 6:10, ali a partir do 10, sobre a armadura de Deus, né, eu quero especificar aqui para vocês, de você tomar posse disso, de você se vestir mesmo. No final eu quero fazer uma oração também, tá, então fica até o final do vídeo. Em Efésios 6:12 diz assim: "Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais". Então é tudo quanto é nível de coisa ruim e trevas que possa existir. Então esse vídeo é para te edificar, para dizer assim: "Opa, eu vou dar mais um passo". É de glória em glória, a gente é de pouquinho em pouquinho, então se aprofunde em outros temas, ore, eh, se pegue, assim, né, as armas que Deus nos deu, né, as armas espirituais para a gente lutar. Não estamos lutando contra pessoas ou situações físicas, mas contra influências espirituais. A batalha é invisível, mas real, e precisamos estar preparados para elas. A gente tem que se preparar, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui sobre a armadura de Deus. Como nos preparar para a batalha espiritual. Então, eu quero falar sobre a importância de vestir a armadura de Deus para enfrentar os ataques espirituais. Eu recomendo a leitura ali de Efésios 6, a partir do 10, ou Efésios, né, desde o 1 para frente, você estudar, você meditar, tá? Mas a partir do 13, do 13 ao 17, eu quero passar para vocês sobre cada componente da armadura, né? Então, aqui, ó, cinturão da verdade. A verdade de Deus nos dá firmeza e estabilidade, mantendo-nos em pé. Satanás tenta nos enganar com mentiras, mas a verdade nos protege. Gente, e a verdade é a palavra de Deus. Verdade é Jesus. Gisele, como que eu vou me colocar o cinturão da verdade? Lendo a palavra, conhecendo a palavra. Gente, nada contra, eu também vou em igreja, também gosto de ir no culto, escuto pregações, mas o ideal é, além de ouvir as pregações, é você ir na palavra, você aprender, você ver que o pastor falou na pregação de domingo é verdade, você analisar para a sua vida, você se encontrar na verdade de Deus, na palavra, ver o que você tem que mudar, porque a palavra ela edifica, ela vai te transformar. Só que ela só vai fazer isso, e eu só vou conseguir colocar o cinturão da verdade se eu conhecer. Se eu não conhecer a palavra, não adianta. Se eu não conhecer a verdade, não vai adiantar de nada. Segunda coisa, peitoral da justiça. A justiça de Cristo é a nossa proteção. Não é pela
nossa própria justiça, mas pela de Cristo que somos justificados. Então é pela obra na cruz, é pelo que Jesus fez que a gente consegue. Então declare isso. Quando você fizer a oração ali de Efésios, a partir do 10, declare: Senhor, eu quero colocar a sua armadura completa. Então eu quero o cinturão da verdade, então me ajude a agir de forma verdadeira, eu quero conhecer a verdade, eu quero ter organização, fazer momentos devocionais, né, para conhecer a sua palavra, fazer estudos, fazer um curso, ler bons livros sobre a palavra de Deus. Eu quero ser justificado, eu quero ter a tua justiça na minha vida, eu quero te imitar cada vez mais. Terceira coisa, sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Estamos chamados a levar a paz e o Evangelho para os outros. A preparação para este propósito nos mantém firme também. Então, quer dizer, como que eu vou levar a paz se eu buscar ela? Eu fiz um vídeo sobre ansiedade, sobre como no momento da ansiedade a gente tem que buscar a Deus, confiar em Deus, descansar em Deus, esperar em Deus e buscar a paz dele. Então, a gente tem que buscar a paz dele, não é a paz daquilo que eu acho que é certo. Não é a paz daquilo que, ai, agora vai dar tudo certo, eu vou fazer desse jeito. Não são as minhas circunstâncias. É a verdade em Deus. Não são os fatos que eu creio, que são crenças, né? Naquilo que eu acredito. É o que eu creio em Jesus, é o que ele já disse. Então, é conhecendo a palavra. 4, escudo da fé. A fé em Deus, que é a gente crer mesmo não vendo, mas confiando na palavra, sabendo que a palavra é verdade. A fé em Deus nos protege contra os dardos inflamados do inimigo, os ataques espirituais. Quando usamos a fé, confiamos que Deus é maior que qualquer circunstância. Então, por pior que circunstância, eu estou com a armadura de Deus, eu estou aqui com a minha fé, eu vou declarar que eu acredito na palavra, que eu posso não estar vendo o que Deus está fazendo, eu posso não estar vendo saída para o meu problema, mas esses ataques não vão me atingir, eu vou vencer no final, Deus vai transformar essa coisa ruim numa vitória para mim. Quinta coisa, capacete da salvação. A salvação é o nosso maior bem. Satanás tenta atacar nossa mente e nossa certeza de salvação, mas o capacete nos protege. E como que a gente vai proteger o capacete, que é a nossa mente, né, onde a gente coloca aqui? Lendo bons livros, lendo a palavra, meditando, jejuando, orando, conversando com pessoas que edificam, conversando com Deus, tendo tempo para ouvir Deus, contemplando a natureza, obedecendo a palavra, buscando a palavra, imitando Jesus, cumprindo os mandamentos, fazendo o que tem para fazer, não porque eu acho legal, mas porque Deus mandou e eu quero ser obediente, eu quero ser pertencente a Deus. Sexta coisa, espada do Espírito, que é a palavra. A palavra de Deus é nossa principal arma contra o inimigo. Jesus usou a palavra para resistir a Satanás durante a tentação no deserto, está em Mateus 4, do 1 ao 11. E olha só, gente, desde o primeiro aqui, né, a gente botou cinturão da verdade, peitoral da justiça, sandálias da preparação, escudo da fé e capacete da salvação. As 5 coisas anteriores sempre era para nos defender e proteger, né? A espada do espírito, a palavra de Deus é a única coisa que eu consigo, a espada que eu consigo atacar. Então é aquilo que eu derroto o inimigo. Então, vista toda essa armadura, estude bastante, faça uma oração sobre isso, diz: Deus, eu quero vestir toda a tua armadura, me ensina, me instrui, como é que eu faço, quais são as áreas da minha vida que eu devo mudar para poder vestir essa armadura, para essa armadura caber em mim, né? E eu me apropriar dela. Então, cada peça da armadura de Deus é essencial para a nossa defesa e ofensiva no mundo espiritual. Precisamos nos vestir com ela todos os dias. Então, quando acordar, antes de sair de casa, declare, faça isso. Outra questão que eu quero trazer para vocês. Jejum e oração. É armas poderosas na guerra espiritual também. Mateus 17, 21 diz assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e jejum. O jejum e oração são poderosos na guerra espiritual. Eles nos fortalecem espiritualmente, apesar de a gente não comer, a gente está se aproximando com Deus. Não é para barganhar, tá, gente? Mas é para se aproximar, é para dizer espiritualmente: eu quero deixar a minha carne em segundo lugar e botar o meu espírito e quero te ouvir. Nos ajudam a ouvir a voz de Deus e nos permitem resistir aos ataques do inimigo. Gente, cuida porque o jejum e a oração não é para ficar barganhando com Deus, não é para ficar mudando ele de opinião, convencendo ele, mas sim alinhar o nosso coração ao dele, para a gente ver o que ele quer que a gente aprenda, o que que ele quer nos transformar, o que ele quer nos ensinar, e aquilo que a gente deve fazer
ok? O jejum e oração nos coloca em sintonia com Deus, né, nos fortalece e nos capacita a lutar contra as forças espirituais. A oração, especialmente, é uma maneira de declarar nossa dependência de Deus e resistir ao inimigo. E isso principalmente quando a oração é feita em primeiro lugar. "Senhor, a situação está difícil, mas eu confio no Senhor, a sua palavra é assim", assim, e começa a declarar a palavra, começa a fazer isso mesmo, né. Outro ponto, use a autoridade que tem em Cristo, né. Então outro ponto também, uma arma importante, é a gente usar a autoridade, contra o inimigo, né. Então Tiago 4,7 diz assim: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós". A autoridade que temos em Cristo não vem de nós mesmos, mas de Jesus. Quando nos sujeitamos a Deus, podemos resistir ao diabo com confiança. Então a gente tem que se sujeitar a Deus, para a gente poder resistir. Não é uma luta, estou resistindo, vou lá fisicamente ao inimigo. Não, tenha cuidado. A gente tem que usar as armas certas. Jejum, oração, as armas, né, que Deus colocou, a palavra, tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, a armadura de Deus. E Lucas 10:19 diz assim: "Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum". Isso aqui é uma certeza, não é uma: "Ah, olha só, se você vestir a camiseta vermelha, daí eu faço isso", ou a preta, ou a azul, ou você cortar o cabelo. Não, Deus, ele diz: "Creia, né, no meu filho, receba o meu filho, viva a obra na cruz, aceite, receba", né. Deus nos deu autoridade para pisar sobre os inimigos espirituais. Esta autoridade não é algo que precisamos conquistar, mas algo que recebemos por meio de Cristo. Então o centro de tudo é Cristo, é a gente se posicionar para essa guerra espiritual e se apropriar e viver as armas que Deus nos deu, né. Oração, jejum, armadura, né. E outro ponto que eu quero trazer para vocês, manter o foco e a persistência, não desistir. Inclusive, gente, a gente tem que pedir discernimento para Deus para a gente poder não perder o foco e essa persistência, para a gente não ter o desânimo e acabar desistindo. Por quê? Porque a gente tem que ter o discernimento quando a guerra é espiritual. Então peça para Deus para você viver isso, né. Então a gente tem que viver esse foco, essa luta espiritual para não desistir. 1 Coríntios 15:58 diz assim: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão". Então, a gente se apropria das armas, não é: "Ah, eu vou pegar essas armas, eu vou vestir a armadura e talvez vai dar". Não, vai dar certo. A gente só tem que se posicionar, declarar, ler a palavra. Uma coisa que eu faço dentro da minha casa muito, quando tem guerra espiritual, é ler a palavra em voz alta, é declarar, é afirmar. Não é ler a palavra: "Ai, olha só, pode ser que". Não, é declarar. Declarar na primeira pessoa, declaro no nome do meu marido, no nome da minha filha, eu vou em todos os cômodos. Então é declarar a palavra. Não importa quão desafiadoras sejam as batalhas espirituais, devemos continuar firmes. Então, a gente tem que se posicionar, né. Então, a gente vence tudo isso, o último ponto que eu quero trazer para vocês, é com o poder de Deus, por meio de Jesus Cristo. Não queira fazer isso sozinha, não queira brincar com isso, ou não levar a sério, a gente tem que levar a sério. Se apropriar dessas armas, viver essas armas diariamente, né, se posicionar como filha. Eu aceito a obra na cruz, eu sou filha, então eu tenho agora como ter essa autoridade de Cristo, esse poder, né. A vitória é certa quando estamos armados com a verdade de Deus, orando, jejuando e usando a autoridade que ele nos deu. Em Romanos 8:37 diz assim: "Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou". Em Cristo somos mais que vencedores. A guerra espiritual já foi vencida por Jesus na cruz e agora com ele podemos vencer qualquer batalha. E inclusive, gente, tem outros vídeos aqui sobre isso, sobre batalha espiritual, oração de guerra, a gente pedir para Deus lutar essas batalhas conosco, por nós, para nós, né, a gente dizer: "Estou cansada, renova minhas forças, o que que eu devo fazer, como eu devo fazer, me explica", né, qual é o jejum, sobre jejum, né, tem vários vídeos aqui sobre jejum, como fazer esse jejum, "Senhor, eu gostaria de fazer no jejum, mas eu sei que não é para barganhar, então como que eu devo fazer, o que que eu devo fazer, como que o Senhor quer que eu faça, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu tire o quê?", né, eu tenho que fazer um sacrifício de alguma coisa com relação à comida, alimento, alguma coisa que eu sinta.
Eu sinta que o meu espírito está submetendo ao Senhor. Então me fala isso, né. Então a oração final que quero fazer para vocês é assim, anotei algumas coisas aqui sobre o nosso tema de hoje, né, como você vai guerrear, né. Senhor, agradecemos porque sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Hoje colocamos toda a armadura de Deus sobre nossas vidas, para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Pedimos que o Senhor nos fortaleça na oração e no jejum, e que nos ajude a viver com a autoridade que nos foi dada por Cristo, pela obra na cruz. Que possamos ser firmes e persistentes em nossa caminhada de fé, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores, que a gente viva isso, em nome de Jesus. Amém. E fica aqui neste canal, porque todos os dias eu coloco um vídeo para você se aproximar mais de Deus, para você vencer diariamente aquilo que às vezes atrapalha, para você ter essa comunhão com o Pai. Sou Gisele End, sou mentora de mulheres que querem edificar a sua vida, se aproximar de Deus por meio do poder da oração. E é para você que já sabe orar um pouco, que não sabe orar, que quer aprender mais, que acha que o copo está meio cheio, meio vazio e não tem orgulho de dizer não, já sei tudo. Ou você que está sem esperança, acha que ora e nada é atendido. Venha, faça parte desse método poder da oração. Eu tenho certeza que você vai transformar, você vai usar esse recurso, vai ativar esse recurso dentro de você e vai se tornar uma mulher maravilhosa, sábia, que edifica o seu lar, que sabe o seu lugar, sabe os seus princípios e seus valores. Então não perca, não fica de fora. Então eu fixei aqui no primeiro comentário um link e é só clicar ali que você vai ver tudo e saber de tudo.